Se você está entrando agora para o mercado de criptomoeda e você percebeu a diferença entre o Bitcoin e as demais altcoins e quer saber a melhor carteira de Bitcoin para fazer hold, nesse vídeo você vai entender a diferença de uma carteira custodial para uma carteira não custodial, uma carteira offline de uma carteira online, ou de uma carteira fria de uma carteira quente. Uma carteira Only Bitcoin, que apenas aceita Bitcoin, de uma carteira multimoedas. Vamos começar falando sobre uma carteira custodial e uma carteira não custodial. Uma carteira custodial significa que uma empresa está gerenciando esse teu saldo de Bitcoin. Exemplos de algumas carteiras: Wallet of Satoshi, corretoras de criptomoedas como por exemplo a BIPA, a Binance, Bybit, Coinbase e etc. Todas essas carteiras, ou seja, corretoras, são aplicativos custodiados por uma empresa, então seu saldo fica gerenciado por elas. Carteiras não custodiais são carteiras que apenas você vai ter a chave de acesso à movimentação das suas criptomoedas. Professor, o que é que você está dizendo? Calma, vamos lá. Primeiro você precisa entender o que é uma carteira de Bitcoin, tá? Então temos ali a blockchain de Bitcoin, você tem ali os blocos do Bitcoin e todos os Bitcoins eles ficam associados àqueles blocos. Então, quando você cria um endereço de Bitcoin, basicamente é um endereço criptografado. É difícil para o ser humano memorizar algo 0, 1, 2, 3 e etc, correto? Então esse endereço criptografado, que vai ser a sua carteira, está associado a 12 palavras ou 24 palavras. Calma que isso daqui tem uma criptografia muito forte e muito segura. É mais fácil você ganhar muitas vezes na Mega Sena do que simplesmente encontrar uma carteira dessa forma. Quando você cria uma carteira de Bitcoin, você precisa utilizar um software. E esses softwares são o que muitas pessoas chamam de carteira, tá? Então, por exemplo, softwares que você pode gerar carteiras de Bitcoin. Vamos falar inicialmente de carteiras online. Quando eu falo online, são as carteiras que estão conectadas à internet. Você está gerando seu endereço, a sua carteira privada, de forma online. Então essas carteiras não são seguras? Elas são seguras, tá? A única diferença é que se você gerar essas carteiras de forma offline, sua segurança ela vai ser muito maior. Significa que o risco da sua chave privada, que dá acesso ao seu saldo, ela vai ser praticamente zero, porque ela nunca vai estar conectada à internet. Porque se você gerar um endereço Bitcoin, uma carteira, ele pode ser restaurado em qualquer outro software que utiliza o mesmo padrão que você criou a sua carteira. Então, exemplos de software que você pode utilizar para você criar a sua carteira. Blue Wallet, você pode utilizar ela tanto online quanto offline. Electron, você pode criar tanto online quanto offline. Sparrow Wallet, tanto online quanto offline. Só a Sparrow Wallet que ela tem apenas a versão para computador. As demais, como Electron e Blue Wallet, ela tem versão também para celular. Outra carteira que eu gosto demais de utilizar é a Green Wallet. Ela tem tanto a versão para computador quanto para a versão para celular. Nos anteriores, eu fiz o saque de Bitcoin para a Green Wallet. E ela está bastante segura porque ela agora não permite tirar print da tela de celular, muito menos gravar. Então aproveite lá os vídeos anteriores em que eu mostro criando carteira de Bitcoin utilizando a Green Wallet. Eu estava pensando também em como utilizar a Green Wallet para criar esses endereços offline, porque esse Green Wallet, para quem está começando agora, é um software assim muito bonito, Então, para você utilizar essa carteira de Bitcoin, esse software, que basicamente é o seu endereço Bitcoin, para um iniciante é muito legal, porque você criou sua carteira, você tem a opção de criar uma carteira padrão e depois você tem a opção de receber e enviar Bitcoin de forma bem simples, Você entendeu a diferença, entre uma carteira custodial e uma carteira não custodial? A carteira não custodial, que são essas carteiras que você pode criar tanto online quanto offline, basicamente essa diferença de Hot Wallet e Cold Wallet. Então, Cold Wallet, você está gerando seus endereços de forma offline, você gerou a sua carteira, os seus endereços jamais foram conectados à internet. Uma dúvida que você pode ter a partir disso então, como é que eu vou movimentar os saldos? Você simplesmente vai gerar um arquivo de backup e quando você quiser sacar seus bitcoins, você pode conectar esse arquivo de backup em um computador que esteja online, ou seja, as suas chaves, por um momento, elas podem ficar online, então você pode movimentar isso rapidamente. Ou você pode fazer através de um contrato. Então, você, através da sua XPub, certo? Tem vídeo aqui no canal. Você vai lá na Electron, na Sparrow Wallet ou outras carteiras, escaneia a XPub,
do seu endereço, da sua carteira, do seu software que está offline, e a partir do seu dispositivo que está apenas visualizando o saldo, você vai fazer um contrato. Então você vai enviar, né, ou resgatar a parte. Então você vai enviar e vai chegar uma mensagem no seu endereço do software offline, e aí você vai firmar o contrato. Alguns softwares dá mais trabalho para fazer isso, outros não. Tem vários vídeos mostrando como fazer isso com o Blue Wallet, né? Então eu vou tentar fazer isso tanto na Electrum quanto na Green Wallet. Você pode, né, ficar enviando bitcoins para esse endereço, ele está offline, tranquilo. E se você quiser movimentar, aí você cria outra carteira, né? Por exemplo, na Electrum, offline, e você simplesmente movimenta parte do saldo que você quer fazer para o endereço que você quer enviar, né? Para uma corretora e etc. E parte do outro saldo você movimenta para outra carteira que está agora offline. Então você ficou rapidamente passando um risco, né? Mas por poucas horas você ali teve risco de vazar, né, suas chaves de um ambiente online. Mas a segurança ainda é muito grande. Principalmente a Electrum, ela tem alguns mecanismos de segurança, né, que você pode até utilizar ela de forma online sem nenhum problema, tá? Eu utilizei também por muito tempo o software em computador, né, da Green Wallet, e ele, assim, nunca tive problema, né? Você tome cuidado do seu computador para não estar clicando em qualquer coisa, baixando qualquer tipo de coisa. Tem um computador para fazer isso, ou tem um celular só para fazer isso, tá? Então eu acredito que você não vai ter nenhum problema, né, em ter aí uma carteira online. Mas os dispositivos físicos, né? Basicamente os dispositivos físicos, você está também criando seu endereço, seus endereços Bitcoin de forma offline. Ou seja, você pegou o dispositivo, né? Tem vários, tá? Ledger, Trezor, ONKey, tem um monte, certo? Um monte de dispositivos físicos. Só que tem alguns problemas, né? Mas vamos falar mais ou menos como eles funcionam. Bom, você tem um dispositivo físico, ele tem que estar virgem, tá? Ou seja, nunca ter utilizado, porque você vai criar agora seus endereços Bitcoins, que vai ficar associado a 12 palavras, que vai ficar associado agora a endereços públicos. Então, você criou, né, suas 12 palavras, 24 palavras de forma offline, e quando você quiser enviar para outro endereço, né, você vai precisar de um software, e esse software ele vai se conectar diretamente com o teu software que está offline. Então, quando você quer enviar, o seu software que está offline, ele vai fazer um contrato direto com o software online. Então, ele faz esse contrato que permite enviar uma certa quantidade de bitcoins para outro local, para outro endereço. Beleza? Dizendo que, olha, o endereço que tinha tantos bitcoins, agora, né, esses bitcoins é do endereço de outra pessoa. Beleza. Mas por que utilizar uma carteira que seja apenas Bitcoin, né? Uma carteira only? Simplesmente pelo fato de essas outras criptomoedas, né, elas terem contratos maliciosos. São entrelinhas. Muita gente cria, por exemplo, endereços de forma offline, utilizando dispositivos físicos, sei lá, Ledger, Trezor, etc. E coloca uma porrada de criptomoeda lá dentro. Só que qual é o problema de você fazer isso? Bom, quando você cria uma criptomoeda que ela tem infinitos contratos, quando você movimenta essas criptomoedas, você não sabe de fato o contrato que você está fazendo. Como o Bitcoin é totalmente transparente, você sabe o contrato que você está fazendo. O seu contrato ele vai para a blockchain, né, para a mempool do Bitcoin, esperar ser validado, etc. Você consegue rastrear e tudo mais. Por exemplo, Ethereum, que tem uma infinidade de possibilidades de você fazer contratos, inclusive contratos maliciosos. Então, o risco de você associar seus endereços Bitcoins a uma carteira que está associada a um contrato malicioso de Ethereum, de USDT, etc., é simplesmente você dar autorização para um software malicioso movimentar seu saldo. E muitas vezes você nem sabe que você fez isso. Outra coisa é que tanto o Ethereum quanto essas stablecoins, as outras criptomoedas, têm um mecanismo de congelamento, de queima, enfim, de fazer sabe-se lá o que. Ninguém está olhando essas criptomoedas porque sabe que é totalmente centralizado. Perceba que a diferença é muito grande entre o Bitcoin e as demais criptomoedas. Uma pergunta muito comum é: como que eu posso criar uma carteira para enviar o USDT ou o USDC ou outra stablecoin de forma offline?
Como eu falei para você, não adianta. Você vai enviar seus USDT para um endereço offline, se de repente o governo manda a empresa Tether, olha, congela aquele saldo, você nunca mais movimenta esse saldo, tá entendendo? Então nunca mais você vai movimentar esse saldo, porque está congelado, existem contratos maliciosos. Ah não, mas o Ethereum funciona assim. É a mesma coisa. Tem mecanismo de queima no Ethereum, mecanismo de contrato, congelamento. Por exemplo, quando você faz uma movimentação na rede Ethereum principal, parte é queimada, parte vai para os endereços da Ethereum Foundation. Por que diabos tu vai criar uma carteira offline para guardar essas outras criptomoedas? Além do risco de você assinar um contrato malicioso para roubar seus bitcoins. Então, foque, né, em carteiras, né, Bitcoin only. Ah, mas eu gosto de criptomoedinhas. Deixa na corretora, depois vende, essas coisas são hype. Então eu quero a meme coin. O risco de você enviar um meme coin para um endereço que tem Bitcoin é um contrato malicioso. Ah, eu quero pegar a valorização da meme coin. Deixa mesmo a corretora. Quando valorizar, vende e tchau. Entendeu? Beleza, então nos próximos vídeos vou tentar fazer mais alguns saques de Bitcoin para o endereço que eu criei. Depois eu vou tentar mostrar, né, essa carteira de Bitcoin no computador. Então fiz a restauração das 12 palavras que estava do celular, utilizei no computador. Forte abraço, vejo você no próximo vídeo.